Olá, está começando mais uma edição do Luz, Câmera e Notícia. Hoje você vai conferir a cobertura do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com a repórter Micaela Paiva, a apresentação do curta-metragem A Filha do Palhaço com a repórter Juliana Gomes, o documentário Quando a Coisa Vira Outra, do maior cinegrafista de Brasília, Vladimir Carvalho, também com a repórter Juliana Gomes, o curta-metragem Virada de Jogo, que conta a história de 7 mulheres, com a repórter Micaela Paiva. E, para encerrar, vamos mostrar a Feira Artesanal do Cine Brasília. Agora você vai conferir um pouco mais sobre o Cine Brasília com a repórter Micaela Paiva. O Cine Brasília, projetado pelo Oscar Niemeyer, nasceu junto com a criação da capital. A sua primeira sessão foi em 22 de abril de 1960, um dia depois da inauguração de Brasília. Em 1987, o Cine Brasília recebeu o título de Patrimônio Mundial da Humanidade. Com a sua arquitetura única, modernista e o formato da sala de projeção, o local se tornou um símbolo cultural para os grupos cinematográficos. A cidade confirmou a vocação para as artes do cinema em 1965, com a fundação do curso de cinema na Universidade de Brasília, UNB. No mesmo ano, foi inaugurado a Semana do Cinema Brasileiro, o que deu origem para o Festival do Cinema Brasileiro. O setor de cultura foi o mais afetado no atual governo e a pandemia. Os cinemas, teatros e espaços culturais tiveram que ser fechados devido às medidas protetivas recomendadas pelo Ministério da Saúde, que incluíam o distanciamento e o isolamento social. Mas esse ano foi um marco histórico para a história da cultura. A volta do público no Festival de Brasília no Cinema Brasileiro, número 55. E esse festival está sendo assim a retomada, né? Está sendo assim o retorno do público, né? Porque 2020, 2021 houve o festival, mas de forma online, né? Esse agora está sendo marcado pelo retorno do público e está bastante animado, está muito bom. Os filmes estão ótimos também, assim. E é o momento onde todo mundo assim, envolvido com cinema em Brasília se encontra, né? O festival contou com apresentações de curtas, filmes, debates, oficinas, encontros setoriais, premiações e muito mais. Hoje, Cine Brasília conta com a parceria da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e a Box Cultural, uma organização da sociedade civil responsável pela nova gestão do espaço cultural. Foram implementadas Wi-Fi gratuito, sistema de bilheteria digital, ar-condicionado na sala, novas programações e entre outras mudanças e propostas para abrigar o público. De Brasília, Micaela Paiva. Veja a matéria com a nossa repórter Juliana Gomes, que conversou com o produtor Pedro Diógenes do curta-metragem A Filha do Palhaço. A Filha do Palhaço. Em tempos sombrios, nada mais recomendado aos que buscam por sinais de esperança do que se guiar pelo sentido contrário, e é a partir desse olhar propositalmente oposto emitir as melhores vibrações. Essa parece ser a ideia de Pedro Diógenes com A Filha do Palhaço. Apesar de ter sido pensado anos atrás, as filmagens só foram ocorrer entre 2020 e 2021, em plena pandemia, e quando o país se encontrava sob um governo de extrema-direita. Ou seja, eis aqui um cinema de refúgio em busca de um lugar melhor para si e para aqueles que dele se apropriarem. Missão essa alcançada com efeito, tanto no âmbito de ficção, como também pelo sentimento gerado em sua audiência. A procura de um pelo outro, a necessidade de conexão e encontro, reatando laços há muito afastados, mas nunca perdidos. É sobre isso que esse discurso trata, sem didadismo ou exageros, mas através das pequenas coisas, os detalhes insignificantes que, quando somados, terminam por fazer a diferença. Sempre tive uma vontade muito grande de fazer cinema, mas quando eu era jovem, ali naquela idade de fazer vestibular e tal, lá em Fortaleza não tinha nenhum curso de cinema, assim. Então parecia ser uma coisa muito distante naquele momento, ali no começo dos anos 2000, fazer cinema em Fortaleza.
mas graças a políticas públicas começou a se ter cursos em Fortaleza, começou a ter edital, e o que parecia impossível começou a ser possível, que era viver de cinema em Fortaleza. Então eu estudei na primeira turma da Escola de Audiovisual de Fortaleza, uma escola pública, e foi dentro dessa escola que começou o caminho para começar a trabalhar com cinema. A Filha do Palhaço é sobre uma adolescente chamada Joana, que vai passar uma semana com o pai dela. O pai dela é um humorista lá em Fortaleza, sendo que eles nunca conviveram juntos, assim, eles tinham uma relação distante. Então a gente vai acompanhar essa semana na vida dos dois, em que eles vão ter que se conhecerem. Renato vai ter que aprender a ser pai e Joana aprender. Demorou muito para ser feito. Assim. As primeiras linhas do roteiro foram escritas há 10 anos atrás. Então foi um filme que passou por muitos momentos diferentes, né? Então não foi um filme muito fácil de fazer, né? Quando a gente estava ali pronto, com um projeto pronto para começar a fazer o filme, foi quando teve o impeachment da Dilma, então foi quando começou a ter menos recursos para a cultura, então diminuiu a quantidade de edital, de investimento, logo depois foi fechado o Ministério da Cultura, então foi um momento muito difícil para conseguir recurso para fazer cinema. Mas a gente deu sorte, conseguimos, e aí quando a gente estava pronto para filmar veio a pandemia. Então a gente também teve que adiar nossas filmagens por conta da pandemia. Então teve todos esses fatores externos que deixaram essa produção, vamos dizer assim, mais difícil de fazer, mas o que eu acho que tornou também ela mais agradável de ser feita quando ela foi ser feita. Assim, a gente estava com muita vontade de fazer esse filme. Eu cheguei aqui em 94, estou aqui há 29 anos. Aqui no Cine Brasília tem bastante filmes, sempre tem embaixada, né, fazendo filme, entrada franca, né? Então assim, é um local bem acolhedor, né? Então assim, é importante conhecer, né? Que gosta de cinema brasileiro, que faz ou que gosta de ver cinema brasileiro, tem alguma relação com o Festival de Brasília, né? Todos os grandes realizadores e realizadoras do cinema brasileiro passaram pelo Festival de Brasília. Então a gente está com um filme aqui apresentando, é uma maneira também de estar dentro dessa história, também de estar fazendo parte do cinema brasileiro. Então não só eu, como toda a equipe, todo o elenco, a gente ficou muito feliz quando soube que ia passar no Festival de Brasília. E agora eu estou aqui ansioso para a sessão, né? Que a sessão vai acontecer. De Brasília, Juliana Gomes. Vamos falar do documentário Quando a Coisa Vira Outra, com a repórter Juliana Gomes. Quando a Coisa Vira Outra. O cinema da desigualdade de Vladimir Carvalho marcou a trajetória do documentarista ao longo de décadas de atividade. Considerado um dos mais importantes documentaristas brasileiros em atividade, com suas imagens influenciou o surgimento do cinema novo e do novo documentário brasileiro anos depois. Quando a Coisa Vira Outra percorre os mais importantes filmes realizados por Vladimir, que revela de onde surgem as ideias para mostrar a verdadeira realidade de um país. A primeira vez que eu entrei aqui nesse tempo do cinema brasileiro foi em 69, já concorrendo com um curta-metragem, e é inesquecível esse momento. Entrei, subi no palco, tremendo de medo, que não fosse acertar com o meu filme e tudo mais, e recebi aqui um prêmio para esse curta-metragem. Então é inesquecível esse momento. Para uma pessoa que faz cinema, sempre quer. Não, quando eu vim para Brasília, eu já tinha feito alguns filmes, né? Mas aqui eu tive ao mesmo tempo a sorte e a desdita, digamos assim, de enfrentar a ditadura. Eu tinha um filme, o primeiro longa-metragem meu, chama-se O País de São Saruê, e foi proibido. E nesse festival, mesmo assim, o meu filme foi selecionado para compor aquele conjunto de filmes eram 6 filmes,
né? Parecia a semana do festival, e ele foi escolhido, selecionado por uma comissão super dota, super competente, etc. E faltando 2 dias, o festival já começando praticamente, o meu filme foi retirado, né, da lista dos selecionados, dos 6 filmes selecionados, e substituído por um negócio chamado Brasil Bom de Bola, né, porque nós já estamos em 1970. E Brasil Bom de Bola era para agradar o Garrastazu Azul Neves, que era o ditador da hora, era o presidente ditador. Você já ouviu falar nele, naturalmente. Você é muito jovem, você já ouviu falar nele. Que era a ditadura mais cruel naquela época. Entendeu? Naquela época era a coisa quando a ditadura tirou a máscara mesmo e assumiu perseguição, tortura, morte das pessoas, assassinadas nos porões do DOPS. Então, o meu filme foi retirado e colocado desse Brasil Bom de Bola, que era porque o Garrastazu Azul Neves gostava de futebol e queria impor, inclusive o Dadá Peito de Aço, que era um centroavante, que ele queria botar na seleção brasileira. Então foi nesse clima que o meu filme foi retirado e houve uma grande manifestação aqui. Os estudantes ocuparam o cinema, vaiaram a projeção lá durante a exibição do Brasil Bom de Bola, jogaram bola de gude aqui para os caras assim, os policiais escorregavam na bola de gude. Então esse cinema está na minha memória, está junto com o meu início de carreira em Brasília. De Brasília, Juliana Gomes. Com exclusividade, vamos falar do curta-metragem A Virada de Jogo, que conta a história de 7 mulheres, com a repórter Micaela Paiva. Com a direção de Juliana Cosso, a produção de Núbia Santana e a colorização de Isabela Padilha fizeram o documentário contando a história de 7 mulheres diferentes, as suas dificuldades e superações. O curta se chama Virada de Jogo e ganhou o prêmio de melhor roteiro. E essas mulheres que a gente acabou selecionando, elas têm esse ponto em comum, né, de transformar as suas dores em histórias de inspiração, em histórias que pegar o melhor daquilo ali, né? As imagens dos filmes foram bastante elogiadas pelo público e Isabela contou como foi a ideia de usar cores vivas. Como eram histórias muito duras, a gente optou por deixar as imagens mais coloridas mesmo, mais presentes, para contrapor a história, né? As histórias, e trazer esse tom mais alegre, né? Contrapor essas histórias pesadas com cor. O grupo passou por algumas dificuldades na produção, como conseguir fazer a obra com o valor da verba e trabalhar com a equipe reduzida, que na época a recomendação do Ministério da Saúde para conter a Covid-19 era a redução de funcionários nos ambientes de trabalho. Porém, mesmo com as dificuldades, o filme foi levado para o Festival do Cinema Brasileiro. Aí a Núbia, como produtora antenada, como ela falou assim: Ju, tá abrindo aí as inscrições. Vamos escrever. Eu falei, mas o filme tá sem cor, o filme tá sem trilha, o filme tá sem som, assim, sem designer de som, né? Tem só a história montada, né? Aí ela vai assim mesmo e fala que vai fechar, que tá a Isa, né? A Isa que falou, a Isabela. Falou, não, vai e põe que tá em produção, tá em pós-produção. A gente mandou e foi, né, Isa? Isso aí. Na coragem que ia dar tempo, né? Na coragem que dá tempo. Aí eu tenho que contar com... Eu estava mais envolvida tanto com o festival, que foi bom participar dessa volta, dessa retomada, né? E ficamos esses 3 anos sem conseguir ir presencialmente no festival, ou realizar o próprio trabalho, né? Realizar o próprio filme, com muita restrição, com falta de grana. E aí, retornar para o festival foi que nem criança entrando no parquinho de diversão. Eu tava lá e curtindo muito. E aí, não estava pensando, esperando realmente um prêmio. Já de estar participando, já para mim, já foi uma grande vitória. A equipe tem grandes esperanças que o curta vai ser um grande sucesso e pretende conhecer, apresentar para o público mais histórias.
E hoje eu quero dirigir, hoje eu já estou vendo virada de jogo, vai ser no Rio Grande do Sul, vai ser em Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, todos os estados a gente vai fazer uma virada de jogo, vai pegar mulheres. Hoje mesmo eu fui vender o nosso projeto para um pessoal do Rio Grande do Sul, um parlamentar, um senador negro. Então, eu já vi virada de jogo com mulheres negras, as mulheres que estão no anonimato, que têm histórias fortes e que precisam ser homenageadas e inspirar outras mulheres, porque o senador é negro, é o único senador negro que nós temos, é o Paim. Então, assim, sou a produtora mesmo, né? Nós somos isso aí. A virada de jogo ela não parou aqui, ela é realmente uma virada de jogo. A gente escolher fazer essa virada de jogo. Só um minutinho. Acabei de receber no meu ponto que nós estamos ao vivo com a repórter Micaela Paiva, lá no Cine Brasília. Oi, Micaela, tudo bem? Você consegue me ouvir? Sim, Amanda, consigo te ouvir e eu estou aqui na porta do Cine Brasília para trazer os destaques desse mês. Olha isso aqui que legal! Foi realizado no Cine Brasília, no primeiro dia do mês, o 5º Festival de Curtas-Metragens do Centro de Ensino Fundamental 602, no Colégio do Recanto das Emas, que também contou com as presenças dos ex-alunos do Colégio Centro de Ensino Médio 804 do Recanto das Emas. A escola apresentou curtas-metragens, releituras de videoclipes, apresentação de dança e teve brindes também. Foram cerca de 400 estudantes que participaram do evento. E o segundo destaque que eu trago aqui, Amanda, é que o Fundo de População das Nações Unidas esteve aqui no Cine Brasília em 2 dias, dia 8 e 9 de novembro, com a obra Luz, Câmera, Menstruação, abordando o assunto de conscientização da saúde feminina e sobre um assunto que é um tabu ainda na sociedade. E contou com a presença de 450 pessoas. E nesse encontro foi marcado por especialistas da educação, saúde e representantes governamentais e parlamentaristas. Do Cine Brasília para o estúdio. Esta foi mais uma edição do jornal Luz, Câmera e Notícia. Ficamos por aqui. Até logo!